Revista Espírita de 1858. Setembro, item 5.1. Conversas familiares de além-túmulo. Senhoras Schwaben-Aus. Letargia estática. Segundo o Courrier des États-Unis, vários jornais relataram o fato que a seguir apresentamos, e que nos pareceu fornecer matéria para um estudo interessante. Diz o Courrier des États-Unis que uma família alemã de Baltimore acaba de emocionar-se vivamente com um caso singular de morte aparente. A senhora Schwaben-Aus, há longo tempo enferma, parecia ter exalado o derradeiro suspiro na noite de segunda para terça-feira. As pessoas que dela cuidavam puderam observar todos os sintomas da morte. O corpo estava gelado e seus membros tornaram-se rígidos. Após ter prestado ao cadáver os últimos deveres, e quando tudo na câmara mortuária estava pronto para o enterro, os assistentes foram repousar. Esgotado de fadiga, o Sr. Schwaben-Aus em breve os acompanhou. Estava mergulhado num sono agitado quando, cerca de 6 horas da manhã, a voz da esposa feriu-lhe o ouvido. A princípio julgou-se vítima de um sonho, mas o seu nome, repetido várias vezes, não mais lhe deixou qualquer dúvida, precipitando-se de imediato para o quarto da esposa. Aquela que era tida por morta estava sentada na cama, parecendo fruir de todas as faculdades e mais forte do que nunca, desde o início da doença. A senhora Schwaben-Aus pediu água e depois desejou tomar chá e vinho. Rogou ao marido que fizesse adormecer a criança que chorava num quarto vizinho. Mas ele estava muito emocionado para isso e correu a despertar as demais pessoas de casa. Sorridente, a doente acolheu os amigos e domésticos que, trêmulos, aproximaram-se de seu leito. Não parecia surpreendida com o aparato funerário que lhe feria o olhar. Sei que me acreditáveis morta, disse, entretanto, estava apenas adormecida. Durante esse tempo minha alma transportou-se para as regiões celestes, um anjo veio buscar-me e em poucos instantes transpusemos o espaço. O anjo que me conduzia era a filhinha que perdemos o ano passado. Oh! Em breve irei reunir-me a ela. Agora, que experimentei as alegrias do céu, não mais queria viver na terra. Pedi ao anjo para, uma vez mais, vir abraçar meu marido e meus filhos, mas logo retornará para buscar-me. Às 8 horas, após se haver despedido com ternura do marido, dos filhos e de uma multidão de pessoas que a rodeavam, dessa vez a senhora Schwaben-Aus expirou realmente, conforme foi constatado pelos médicos, de forma a não deixar subsistir nenhuma dúvida a esse respeito. Esta cena impressionou profundamente os habitantes de Baltimore. Havendo sido evocado no dia 27 de abril passado, numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o espírito da senhora Schwaben-Aus manteve a seguinte conversa. Com vistas à nossa instrução, desejaríamos fazer algumas perguntas relacionadas com a vossa morte, consentiríeis em responder-lhes? Reis. Como não, logo agora que começo a vislumbrar as verdades eternas, e sabedora da necessidade que igualmente sentis de também as conhecer? Lembrais da circunstância particular que precedeu vossa morte? Reis. Sim, foi o momento mais feliz da minha existência na terra. Durante vossa morte aparente, ouvíeis o que se passava à volta e percebíeis os preparativos do funeral? Reis. Minha alma estava muito preocupada com a felicidade que se avizinhava. Observação, sabe-se, em geral, que os letárgicos veem e ouvem o que se passa à volta deles, conservando a lembrança ao despertar. O fato a que nos referimos oferece a particularidade de ser o sono letárgico acompanhado de êxtase, circunstância que explica por que foi desviada a atenção da paciente. Tinhais a consciência de não estar morta? Reis. Sim, mas isso me era ainda mais penoso. Poderíeis dizer a diferença que fazeis entre o sono natural e o letárgico? Reis. O sono natural é o repouso do corpo, o letárgico, a exaltação da alma. Sofríeis durante a letargia? Reis. Não. Como se operou o vosso retorno à vida? Reis. Deus permitiu-me voltar para consolar os corações aflitos que me rodeavam. Desejaríamos uma explicação mais material, reis. O que chamais de perispírito ainda animava o meu invólucro terrestre. Como foi possível não vos terdes surpreendido à vista dos preparativos que faziam para o enterro? Reis.
Eu sabia que devia morrer, tudo aquilo pouco me importava, desde que havia entrevisto a felicidade dos eleitos. Recobrando a consciência, ficaste satisfeita de retornar à vida? Reis. Sim, para a consolar. Onde estivestes durante o sono letárgico? Reis. Não posso descrever toda a felicidade que experimentava, e a linguagem humana é incapaz de exprimir essas coisas. Ainda vos sentias na terra ou no espaço? Reis. Nos espaços. Dissestes, quando voltastes a vós, que a filhinha que havíeis perdido no ano anterior vos tinha vindo buscar. É verdade? Reis. Sim, é um espírito puro. Observação: nas respostas dessa mãe, tudo anuncia tratar-se de um espírito elevado, nada há, pois, de espantoso que um espírito mais elevado ainda se tivesse unido ao seu por simpatia. Entretanto, não devemos tomar ao pé da letra a qualificação de espírito puro, que por vezes os espíritos se dão entre si. Por essa expressão devemos entender os espíritos de uma ordem mais elevada que, achando-se completamente desmaterializados e purificados, não mais estão sujeitos à reencarnação, são os anjos que desfrutam a vida eterna. Ora, aqueles que não atingiram um grau suficiente não compreendem ainda esse estado supremo, podem, pois, empregar o termo espírito puro para designar uma superioridade relativa, mas não absoluta. Disso temos numerosos exemplos, querendo parecer-nos que a senhora Chavabenhal os encontrasse neste caso. Algumas vezes os espíritos zombeteiros também se atribuem a qualidade de espíritos puros, a fim de inspirarem mais confiança àqueles a quem desejam enganar, e que não têm suficiente perspicácia para os julgarem por sua linguagem, pela qual sempre se traem em razão de sua inferioridade. Que idade tinha essa criança quando morreu? Reis. 7 anos. Como a reconhecestes? Reis. Os espíritos superiores se reconhecem mais depressa. Vós a reconhecestes sob uma forma qualquer? Reis. Somente a vi como espírito. O que ela vos dizia? Reis. Vem, segue-me em direção ao eterno. Vistes outros espíritos, além do de vossa filha? Reis. Vi uma porção de outros espíritos, mas a voz de minha filha e a felicidade que pressentia eram minhas únicas preocupações. Por ocasião de vosso retorno à vida, dissestes que em breve iríeis reencontrar a filha, tinhais, pois, consciência de vossa morte próxima? Reis. Para mim era uma esperança feliz. Como o sabíeis? Reis. Quem não sabe que é preciso morrer? Minha doença mo dizia bem. Qual era a causa de vossa enfermidade? Reis. Os desgostos. Que idade tinhais? Reis. 48 anos. Deixando a vida definitivamente, tivestes de imediato consciência clara e lúcida da nova situação? Reis. Tive-a no momento da letargia. Experimentastes a perturbação que acompanha ordinariamente o retorno à vida espírita? Reis. Não, estava deslumbrada, mas não perturbada. Observação: sabe-se que a perturbação que se segue à morte é tanto menor e menos duradoura quanto mais se depurou o espírito durante a vida. O êxtase que precedeu a morte dessa mulher era, aliás, um primeiro desprendimento da alma de seus laços terrenos. Desde que estáis morta já revistes vossa filha? Reis. Frequentemente estou com ela. A ela estáis reunida por toda a eternidade? Reis. Não. Sei, porém, que depois de minhas últimas encarnações estarei no paraíso, onde habitam os espíritos puros. Então vossas provas não terminaram? Reis. Não, mas, doravante, serão mais felizes. Não me deixam senão esperar e a esperança já é quase a felicidade. Vossa filha tinha vivido em outros corpos antes daquele pelo qual foi vossa filha? Reis. Sim, em muitos outros. Sob que forma vos encontrais entre nós? Reis. Sob minha derradeira forma de mulher. Percebei-nos tão distintamente como o faríeis quando viva? Reis. Sim. Desde que estais aqui sob a forma que tinhas na terra, é pelos olhos que nos vedes? Reis. Claro que não,
o espírito não tem olhos. Encontro-me sob minha última forma tão somente para satisfazer as leis que regem os espíritos, quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais perispírito. Podeis ler os nossos pensamentos? Reis. Sim, posso, lerei caso eles sejam bons. Agradecemos as explicações que houvestes por bem nos dar, pela sabedoria das vossas respostas reconhecemos que sois um espírito elevado e esperamos que possais fruir a felicidade que mereceis. Reis. Sinto-me feliz em contribuir para a vossa obra, morrer é uma alegria, quando podemos auxiliar o progresso, como o faço agora.